a empresária poderosa humilhou um simples mendigo negro sem saber que era o milionário por trás. Marina sempre teve o mundo sob controle. Ela era uma executiva poderosa, cercada de luxo e ambição. O cabelo perfeitamente preso, o blazer de grife e os saltos altos que ecoavam no chão eram sua armadura. Numa manhã quente, enquanto viajava para o interior de São Paulo, seu carro de alto desempenho fez um barulho estranho e, de repente, parou. O motor não respondia. Havia apenas o silêncio e o calor sufocante conforme ela saía do carro. Frustrada, decidiu seguir em frente a pé. Uma pequena placa de madeira indicada um restaurante modesto do outro lado da rua. O lugar exalava um aroma irresistível de comida caseira, com uma decoração simples, mas acolhedora. As paredes eram adornadas com fotos antigas, repletas de sorrisos. A cozinha, visível atrás de um vidro, mostrava uma mulher de avental preparando pratos e um homem. Te parecia um faxineiro varrendo o chão. Ele era João. Os móveis simples, as mesas de plástico e o cheiro de feijoada pareciam uma ofensa aos seus sofisticados padrões. Que lugar horrível, pensou, fazendo uma careta ao se sentar. O garçom, um rapaz atencioso, trouxe o cardápio. Olha, você pode me trazer algo que não tenha gosto? Ela pediu, sem cerimônias. João observava a cena em silêncio, enquanto continuava seu trabalho. Ele percebeu a maneira como Marina desprezava o ambiente. A conversa entre eles, quando finalmente aconteceu, foi um desastre. Você se dá conta do quanto isso aqui é primitivo? As melhores histórias estão em lugares simples, ele murmurou, quase para si mesmo. A conversa foi um jogo de desigualdade. Marina saiu convencida de sua superioridade, repleta de desprezo, enquanto João, em silêncio, guardava sua verdadeira essência. Não sabia ele que a vida lhe traria uma reviravolta. Algumas semanas depois, no meio de uma negociação, Marina ficou sabendo que João era, na verdade, o proprietário de uma rede de restaurantes de sucesso. Um nome respeitado no setor. O choque foi profundo. O reencontro foi inevitável. Marina, agora mais humilde e reflexiva, decidiu que precisava se desculpar. Ao entrar no restaurante, seu coração disparou. E foi então que ela encontrou João novamente. Mas o ambiente agora parecia diferente. Havia uma energia, uma conexão. Eles conversaram, abriram-se e logo decidiram iniciar um projeto de mentoria para jovens empreendedores, unindo suas visões contrastantes. Mas à medida que se tornavam mais próximos, um manto de mistério A confiança que eles haviam construído ficava à mercê de fantasmas e Marina tinha que decidir. Seria capaz de lidar com a verdade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Marina e João conversavam, uma sensação nova pairava no ar. Uma conexão genuína começando a florescer entre eles. Mas do lado de fora do restaurante, o ato cotidiano de viver virou um espetáculo trágico. As coisas mudaram. Marina olhou para fora, o coração disparando.
O veículo colidiu com outra caminhonete, criando uma nuvem de poeira e estilhaços metálicos. As pessoas começaram a gritar. Um tumulto coletivo se formando. João, por instinto, lançou-se em direção à saída. Marina! Ele gritou. Mas ela estava paralisada, a visão presa ao estrondo. A confusão durou apenas alguns segundos, mas a sensação de desespero tomou conta de Marina. Assim que a poeira assentou, ela viu o carro de onde tudo tinha surgido. Um homem ensanguentado saiu às pressas, mas antes que pudesse escapar, ele se virou e, no relance, seus olhos cruzaram com os de Marina. Para sua surpresa, aquela face era familiar. Era Marco, um antigo sócio que ela acreditava ter desaparecido anos atrás, em um escândalo que sacudiu o mundo dos negócios. E mais, ela havia sido parte daquela história. Quando os socorristas chegaram, o pânico se intensificou. Marco foi rapidamente cercado. Ele está vivo! O sussurro dela mal conseguiu se formar, enquanto o choque a envolvia. João virou-se, tentando entender a depressão nos olhos dela. Naquele momento, Marina sentiu que todo o seu passado a estava alcançando, e a verdade sobre quem ela realmente era começou a se despir de seus véus. Então, a incerteza aumentou. O que Marco fazia ali? Ele olhou para Marina com uma expressão que misturava raiva e desespero. Você não pode estar aqui! Eles vão te encontrar! As palavras ecoaram na mente de Marina como um grito. Então, como se o universo conspirasse, uma sirene soou, alertando sobre a chegada da polícia. João, percebendo a gravidade da situação, agarrou Marina pela mão. Precisamos sair daqui. Ele exclamou, mas seus olhos estavam fixos em Marco, que se contorcia em agonia, como se estivesse lutando contra demônios invisíveis. Naquele momento, a conexão que eles tinham começado a construir parecia se esvair no vácuo do passado que ameaçava devorar tudo. Diante dessa reviravolta frenética, Marina ficou sem palavras. Era como se um vendaval de segredos e mentiras tivesse sido desencadeado. O olhar de João mudou, inquieto e carregado de desconfiança. Ele mal conhecia a verdadeira Marina. E agora ela se via exposta. Quem é você? Ele perguntou, o tom quase reclamando por respostas. Sou a mesma pessoa que você conheceu, ela disse, mas a firmeza em sua voz vacilava. O caos do acidente se transformava em um labirinto de memórias dolorosas e decisões difíceis. Marina sabia que a verdade que poderia libertá-la também poderia destruí-la. Marco, ferido e agitado, gritou: "Você sabe o que aconteceu! Eles estão atrás de você!" Marina! Sua revelação ecoou, e antes que pudesse processar, uma sombra de dúvida recaiu sobre toda a fragilidade que havia crescido entre eles. O horizonte se tornava um campo de batalha emocional. O passado não era mais uma lembrança distante, era uma presença que exigia um confronto doloroso. Joana, sem saber como continuar, se virou de volta. Marina encarou João, aguardando que suas palavras eliminassem a sombra que agora pairava entre eles. Mas a dúvida estava plantada. E a pergunta pairava no ar. Conseguiria Marina enfrentar as consequências de um passado que nunca decidiu deixar de lado? E no meio daquele emaranhado caótico, uma nova questão surgiu. Qual seria a verdadeira natureza de João? Ele era apenas um homem comum ou havia mais escondido sob a superfície? E o que tudo isso significaria para o futuro deles? O olhar de Marina estava fixo em João,
A dúvida pairava entre eles como um nevoeiro denso. A adrenalina pulsava nas veias dela e tudo ao seu redor parecia desvanecer. "Marina, precisamos ir!" disse João, puxando-a pela mão. Mas seus pés pareciam cavar no chão. A cena do acidente ainda se desenrolava à sua frente. Mas a realidade era que ali, em meio ao caos, havia um traço de seu passado. E Marco, uma imagem do terror que lhe havia sido arrancada, agora estava ali de carne e osso. Os gritos da multidão tornavam-se um ruído distante, como se o universo estivesse resumido ao confronto que se formava entre os três. Marina viu o olhar de João mudar, um misto de confusão e desconfiança. "Você precisa me contar o que está acontecendo", ele pediu, sua voz tensa. Eu não sei, João", gritou ela, o desespero à flor da pele. As sirenes soavam como um grito de socorro, mas ela estava paralisada, encurralada entre o passado que não ia embora e o futuro incerto que começara a construir. "Marina, se ele sabe algo, precisamos saber", insistiu João, mas era claro que Marco não era só uma sombra. Ele era parte de um labirinto de mentiras que Marina achava que havia deixado para trás. Naquele momento, uma explosão repentina irrompeu da lateral da rua. O chão tremeu. Uma fábrica não muito distante tinha explodido. Um clarão ofuscante misturou-se ao caos. As pessoas começaram a correr, gritos de pânico ecoando na atmosfera já carregada. Até mesmo João soltou a mão de Marina, sendo empurrado pela multidão. O ambiente tornou-se uma tormenta de movimento e ação. Os rostos aterrorizados pareciam confundidos entre si. Marina, por um instante, esqueceu de Marco e de tudo o que estava acontecendo. A explosão a trouxe de volta à realidade cruel. Mas entre a fumaça e o desespero, ela viu algo que a fez parar novamente. A fachada do restaurante que agora era cercada por fogo. E então, bem de frente a ela, uma figura resplandecente se destacou. Uma mulher vestida de branco que parecia flutuar acima do desastre ao seu redor. Seus olhos brilhavam com intensidade indescritível. "Olhe para mim!" gritou a mulher, sua voz ressoando como um eco ao redor da cidade. Para a chocante surpresa de Marina, a figura era ninguém menos que sua mãe, que havia desaparecido anos atrás, deixando uma lacuna de dor e incerteza em sua vida. Agora lá estava ela, em meio a um caos impressionante, como se tivesse voltado de um pesadelo. "Você precisa tomar uma decisão." As palavras ecoaram em sua mente. Marina estava perdida. Um nó de emoções, alegria, raiva, confusão. João, pelo que parecia, havia desaparecido na multidão. O pânico a envolveu, enquanto sua mente se enchia de incompreensão. "Mãe, mas como é possível?" sussurrou. Mas a mulher já havia recuado, se perdendo na fumaça. Marco, ainda ferido, olhou para Marina. Seus olhos agora cheios de urgência e uma nova determinação. "Precisamos ir agora! Temos que impedir que eles a encontrem." As sirenes continuavam a tocar. Os gritos da multidão tornaram-se um turbilhão. Mas Marina sabia que nada mais seria a mesma coisa. Seu passado estava diante dela de uma maneira que nunca imaginou. E a pergunta que ardia em sua mente era: o que mais ela não sabia? O que mais poderia vir à tona? O que havia se ocultado durante anos na sombra de sua vida? As respostas estavam a um passo, mas as consequências poderiam ser devastadoras.
E nesse emaranhado de verdades e mentiras, Marina percebeu que o verdadeiro teste estava apenas começando. O olhar de Marina estava fixo em João, a dúvida pairando entre eles como um nevoeiro denso. A adrenalina pulsava nas veias dela, e tudo ao seu redor parecia desvanecer. Quem sou eu? Pensava, enquanto a palavra de Marco ecoava em sua mente. Marina, precisamos ir! Disse João, puxando-a pela mão. Mas seus pés pareciam cavar no chão. A cena do acidente ainda se desenrolava à sua frente. Mas a realidade era que ali, em meio ao caos, havia um traço de seu passado. E Marco, uma imagem do terror que lhe havia sido arrancada, agora estava ali, de carne e osso. Os gritos da multidão tornavam-se um ruído distante, como se o universo estivesse resumido ao confronto que se formava entre os três. Marina viu o olhar de João mudar, um misto de confusão e desconfiança. Você precisa me contar o que está acontecendo. Ele pediu. Sua voz pensa. Eu não sei, João, gritou ela, o desespero à flor da pele. As sirenes soavam como um grito de socorro, mas ela estava paralisada, encurralada entre o passado, que não ia embora, e o futuro incerto, que começara a construir. Marina, se ele sabe algo, precisamos saber. Insistiu João. Era claro que Marco não era só uma sombra. Ele era parte de um labirinto de mentiras que Marina achava que havia deixado para trás. Então, algo irrompeu na cena. Uma explosão, outra, e em instantes, a rua estava em chamas. O chão tremeu sob seus pés, e a fumaça subiu como uma cortina negra, escondendo tudo em um caos intenso. O calor a envolveu, e Marina se viu em meio a um verdadeiro pesadelo. A multidão gritou, mas a pressão de um novo terror pressionou seu peito. Em meio ao caos, olhou para João. Ele estava mais perto, mas seus olhos estavam cheios de pânico. Marina, segura-me! Gritou em meio ao caos. A fumaça estava espessa, quase a impossibilitando de enxergar. Mas o que ela viu a fez congelar no meio da confusão. Uma figura conhecida emergiu. A mulher vestida de branco. Não era sua mãe. Era uma conhecida de anos atrás. Clara, a verdadeira chefe do império de restaurantes que João tinha. E Marina sabia que Clara estava suposta a estar presa. Clara! Marina gritou, sua voz se perdendo na tempestade de gritos. A mulher virou a cabeça e, naquele momento, o coração de Marina disparou. O que ela estava fazendo ali? Marina, você não pode ficar aqui. Eles estão vindo. Clara gritou com os olhos completamente alucinados. A confusão aumentou e João, contando com sua força, puxou Marina para um local mais seguro. Mas ela não conseguia tirar os olhos de Clara. Uma revelação a atingiu como um relâmpago. Clara não era apenas uma conhecida. Ela tinha informações que poderiam mudar tudo. E o que ela outros sabiam sobre a conexão entre Marina e Marco? João, precisamos falar com Clara, disse Marina, quase que sem pensar. Mas quando olharam novamente, Clara havia desaparecido na multidão em fuga. A cena que antes parecia um emaranhado de emoções, agora tomava uma forma concreta. Era como se um quebra-cabeça, que ela pensava estar completo, fosse reorganizado. O que mais ela não sabia sobre aquela mulher? O som de sirenes e o barulho das explosões tornaram-se quase ensurdecedores. Mas por um breve momento, o olhar de João se tornou grave. O que essa mulher tem a ver com você, Marina? Ele questionou, sua voz carregada de desconfiança. Marina sentiu um nó se formar na garganta. As palavras de Marco ainda ecoavam, e agora
Tudo parecia um círculo vicioso de verdades não ditas. E se Clara soubesse onde estava sua mãe, e se Marco tivesse sido mais do que um sócio, o que mais ele havia escondido? As perguntas formavam um turbilhão na mente de Marina. É melhor nós sairmos agora! Pulou na direção de um beco. Mas antes de conseguir, um grupo surgiu na entrada. Figuras imponentes em ternos escuros, rostos impassíveis e implacáveis. Eles estavam ali por algum motivo, cercando o local como predadores. O olhar deles fixou-se em João e Marina. O passado estava se fechando sobre eles. E uma única pergunta ecoou em sua mente. Estavam prestes a descobrir tudo. O coração de Marina disparou. A verdade estava mais próxima. Mas o que seria ela capaz de enfrentar? A expressão de João era um misto de determinação e desespero. E no fundo de seu olhar, Marina viu a resposta que precisava. Não havia como voltar atrás. Mas, ao mesmo tempo, a expectativa do que estava por vir era aterrorizante. O mundo ao redor deles havia mudado completamente. E assim, sem saber o que esperar, estavam prestes a serem confrontados com uma verdade que mudaria tudo, para sempre. O olhar de Marina estava fixo em João, a dúvida pairando entre eles como um nevoeiro denso. A adrenalina pulsava nas veias dela, e tudo ao seu redor parecia desvanecer. Quem sou eu? Pensava, enquanto a palavra de Marco ecoava em sua mente. Marina, precisamos ir, disse João, puxando-a pela mão. Mas seus pés pareciam cravar no chão. A cena do acidente ainda se desenrolava à sua frente. Mas a realidade era que ali, em meio ao caos, havia um traço de seu passado. E Marco, uma imagem de terror que lhe havia sido arrancada, agora estava ali de carne e osso. Os gritos da multidão tornavam um ruído distante, como se o universo estivesse resumido ao confronto que se formava entre os três. Marina viu o olhar de João mudar, um misto de confusão e desconfiança. Você precisa me contar o que está acontecendo, ele pediu, sua voz tensa. Eu não sei, João, gritou ela, o desespero à flor da pele. As sirenes soavam como um grito de socorro, mas ela estava paralisada, encurralada entre o passado que não ia embora e o futuro incerto que começara a construir. Marina, se ele sabe algo, precisamos saber, insistiu João. Mas era claro que Marco não era só uma sombra. Ele era parte de um labirinto de mentiras que Marina achava que havia deixado para trás. Então, algo irrompeu na cena. Uma explosão, outra, e em instantes a rua estava em chamas. O chão tremeu sob seus pés e a fumaça subiu como uma cortina negra, escondendo tudo em um caos intenso. O calor a envolveu e Marina se viu em meio a um verdadeiro pesadelo. A multidão gritou, mas a pressão de um novo terror pressionou seu peito. Em meio ao caos, olhou para João. Ele estava mais perto, mas seus olhos estavam cheios de pânico. Marina, segura-me! Ele gritou em meio ao caos. A fumaça estava espessa, quase a impossibilitando de enxergar. Mas o que ela viu a fez congelar. No meio da confusão, uma figura conhecida emergiu. A mulher vestida de branco não era sua mãe. Era uma conhecida de anos atrás. Clara, a verdadeira chefe do império de restaurantes que João tinha. E Marina sabia que Clara estava suposta a estar presa. Clara! Marina gritou, sua voz se perdendo na tempestade de gritos. A mulher virou a cabeça e, naquele momento, o coração de Marina disparou. O que ela estava fazendo ali? Marina! Você não pode ficar aqui! Eles estão vindo!
Clara gritou, com os olhos completamente alucinados. A confusão aumentou e João, contando com sua força, puxou Marina para um local mais seguro. Mas ela não conseguia tirar os olhos de Clara. Uma revelação a atingiu como um relâmpago. Clara não era apenas uma conhecida. Ela tinha informações que poderiam mudar tudo. E o que outros sabiam sobre a conexão entre Marina e Marco? João, precisamos falar com Clara, disse Marina, quase que sem pensar. Mas quando olharam novamente, Clara havia desaparecido na multidão em fuga. A cena que antes parecia um emaranhado de emoções, agora tomava uma forma concreta. Era como se um quebra-cabeça que ela pensava estar completo fosse reorganizado. O que mais ela não sabia sobre aquela mulher? O som de sirenes e o barulho das explosões tornaram-se quase ensurdecedores. Mas, por um breve momento, o olhar de João se tornou grave. O que essa mulher tem a ver com você, Marina? Ele questionou, sua voz carregada de desconfiança. Marina sentiu um nó se formar na garganta. As palavras de Marco ainda ecoavam, e agora tudo parecia um círculo vicioso de verdades não ditas. E se Clara soubesse onde estava sua mãe? E se Marco tivesse sido mais do que um sócio? O que mais ele havia escondido? As perguntas formavam um turbilhão na mente de Marina. É melhor nós sairmos agora! Pulou na direção de um beco, mas antes de conseguir, um grupo surgiu na entrada. Figuras imponentes em ternos escuros, rostos impassíveis e implacáveis. Eles estavam ali por algum motivo, cercando o local como predadores. O olhar deles fixou-se em João e Marina. O passado estava se fechando sobre eles, e uma única pergunta ecoou em sua mente. Estavam prestes a descobrir tudo. O coração de Marina disparou. A verdade estava mais próxima. Mas o que seria ela capaz de enfrentar? A expressão de João era um misto de determinação e desespero, e no fundo de seu olhar, Marina viu a resposta que precisava. Não havia como voltar atrás. Mas, ao mesmo tempo, a expectativa do que estava por vir era aterrorizante. O mundo ao redor deles havia mudado completamente. Foi então que, de repente, um dos homens em terno escuro, que parecia o líder, ergueu uma arma e apontou para Marco, que estava perto demais para escapar. Com um movimento rápido, disparou. O som da explosão pareceu um eco ensurdecedor em meio ao caos. Marina sentiu um frio intenso percorrer sua lâmina de nervos. Não era um tiro qualquer. Era uma bala que, em vez de atingir Marco, atingiu um dispositivo que explodiu em uma nuvem de fumaça e fogo. A multidão gritou em pânico e as pessoas começaram a correr na direção oposta, enquanto João puxava Marina para trás de uma parede. No entanto, no momento em que a fumaça se dissipou, o que Marina viu a paralisou. Marco estava no chão, mas ele não havia sido ferido pela explosão. Ele olhou para ela, os olhos cheios de dor, e sussurrou: "Desculpe, você precisa saber a verdade." Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, Marina sentiu o chão tremer de novo. Mas agora não era por causa da explosão. O verdadeiro impacto ainda estava por vir. A verdade, uma que poderia mudar tudo, estava prestes a ser revelada. Marina sentiu uma onda de emoções a invadir. Afinal, que segredos Marco guardava? O passado estava voltando para eles com uma força devastadora. A multidão ao redor parecia desvanecer. Agora,
As perguntas eram iminentes e o futuro se tornava ainda mais incerto. O que mais poderia estar escondido e quem realmente era Marco? A única coisa que Marina sabia era que tudo estava prestes a mudar. E aquela mudança poderia ser a maior que já enfrentara. A confusão ao redor se intensificou e o olhar de Marina estava fixo em Marco, que ainda estava no chão, sua expressão contorcida. O que ele tinha a dizer era crucial, mas a pressão do momento asfixiava seus pensamentos. Desculpe, você precisa saber a verdade, ele repetiu com a voz embargada. Mas antes que ele pudesse continuar, uma sombra atravessou a cena. Um dos homens em terno escuro gritou ordens para o grupo. Marina sentiu seu coração acelerar. Tudo parecia acontecer em câmera lenta. João puxou Marina para mais perto. "Precisamos ir agora!" gritou ele, seu rosto agora refletindo desespero. Mas Marina estava paralisada, o olhar fixo em Marco. Ele tinha que falar. "Marina, você precisa saber!" Ele começou, mas uma explosão imensa ressoou, interrompendo-o. O chão tremeu sob seus pés e a fumaça subiu novamente, cobrindo a visão. O pânico tomou conta da rua. As pessoas corriam em desespero e o caos parecia consumir tudo. E então, entre a multidão, algo chamou a atenção de Marina. Uma mulher, com o cabelo bagunçado e olhos alucinados, empurrava os outros para o lado. Era Clara, a mulher vestida de branco, agora quase irreconhecível. "Marina, você não pode deixar isso acontecer!" Ela gritou. Mas antes de Marina conseguir reagir, Clara puxou Marco em direção a ela. "O que está acontecendo?" "Clara, por que você está aqui?" Marina perguntou, a voz trêmula. Clara olhou rapidamente para Marco, seu semblante transmitindo um misto de urgência e medo. "Ele sabe mais do que você imagina. A verdade é muito maior do que você pode suportar." As palavras de Clara a atingiram como um soco no estômago. "Do que você está falando?" A insegurança transparecendo em cada sílaba. Mas antes que Clara pudesse responder, Marco a interrompeu, sua voz agora mais forte. "Marina, lembre-se do que aconteceu com sua mãe. Ela não desapareceu. Ela foi forçada a desaparecer." Uma onda de choque passou por Marina. "O que ele estava dizendo? O que você quer dizer com isso?" ela perguntou, sentindo o nó na garganta apertar. Marco se esforçou para se levantar, apoiando-se em Clara. Eles a levaram, porque ela sabia demais sobre o que estava acontecendo. "E você? Você está prestes a se envolver em algo muito maior do que imagina." Marina estava em estado de choque. A verdade sobre sua mãe, algo que a atormentava há anos, agora estava diante dela. Uma força desconhecida a fez olhar para João. Ele parecia perdido, com um rosto pálido, a desconfiança agora estampada em sua mente. "Marina, o que isso significa?" ele perguntou, as palavras escapando como um sussurro. Marco e Clara trocaram olhares intensos e um momento de silêncio pairou no ar, como se o tempo tivesse parado. "Não podemos ficar aqui! Eles estão vindo!" Clara gritou, seu olhar se voltando para a rua tumultuada. E ao olhar para trás, Marina viu os homens em terno escuro se movendo, cercando o local. A caça estava prestes a começar. Quando tudo parecia que ia desmoronar, uma nova explosão fez o chão tremer novamente, mais próxima do que antes. Os destroços voaram pelo ar, cortando espaço ao redor deles. Clara gritou, puxando Marco e Marina. "Venham agora!" Marina hesitou. O que mais ela poderia descobrir sobre sua vida? Suas lembranças de infância, as dificuldades com o desaparecimento da mãe, tudo agora vinha à tona.
O que mais ela não sabia? Um novo impulso de urgência tomou, e ela se virou, pronta para seguir Clara e Marco. Mas antes que pudessem avançar, Marina sentiu um peso nas costas. Era um tiro. O estalo foi quase silencioso em comparação à confusão, mas a dor foi instantânea e cortante, como uma faísca que queimava sua pele. Ela se virou, os olhos arregalados em choque. Marco a olhou, a expressão de desespero tomando conta do rosto dele. "Marina!" ele gritou, mas tudo aconteceu muito rápido. Ela estava caindo e o mundo ao redor desapareceu em um borrão. O caos era tudo o que restava, e enquanto a dor a envolvia, uma única pergunta ecoava em sua mente. Qual era a verdade sobre tudo isso? Marina sentiu a dor perfurar seu corpo como se um raio a atingisse. Ela caiu, a visão embaçada, a mente um turbilhão. O chão estava quente, pulsante sob ela. Marco a olhava, o rosto pálido, enquanto o caos do mundo ao redor parecia se transformar em um eco distante. João estava ao seu lado, seus olhos preenchidos com uma mistura de pânico e preocupação. "Marina, não! Fique comigo!" ele gritou, suas mãos segurando seu rosto. O mundo estava se despedaçando em cores borradas. As sirenes soavam ao longe. O estrondo que só aumentava a confusão. Mas o olhar de João a ancorava. "Eu estou aqui! Você vai ficar bem!" ele prometeu, embora uma sombra de dúvida passasse por seu rosto. Mas a dor a consumia. Marco se esforçou para se levantar, tentando se arrastar em sua direção. "Marina, ouça! A verdade está em você! Você precisa lembrar!" ele falava, mas as palavras estavam distantes, como um eco perdido. Os olhos de Marina se fechavam, devagar. Então, antes que ela pudesse entender, uma explosão muito maior reverberou na estrutura ao redor. A terra tremeu mais uma vez, e as chamas começaram a devorar o que restava da calçada mais próxima. A fumaça se elevou, engolindo a visão. Clara havia desaparecido, e com ela a única ponte que poderia levá-la a respostas. "Marina, olha para mim, por favor!" João implorou. E num rasgo de lucidez, ela abriu os olhos. Ele parecia tão real, tão próximo. Lembre-se do que Marco disse. Você sabe mais do que imagina. Os gritos da multidão estavam em crescimento. O pânico começou a se alastrar. Então foi quando algo chamou a atenção dela. Um fragmento de vidro refletiu a luz, formando um brilho quase hipnótico no caos. "Não! Não pode ser!" Marco gritou, mas seu aviso chegou tarde demais. O fragmento, que antes parecia inofensivo, agora se transformava em um dispositivo brilhante. Um objeto que estava escondido entre os escombros. "É uma bomba! Marina, caia!" gritou Marco, levantando-se com uma força desesperada. Mas não havia tempo. E antes que pudesse processar o que estava acontecendo, a detonação ocorreu. A explosão lançou todos ao redor para o chão. E nesse momento, Marina fechou os olhos, sentindo-se sendo arremessada para trás. Quando a poeira assentou, o silêncio tomou conta. Os gritos cessaram e as chamas lentamente se acalmavam. Ela se levantou, sentindo a dor aguda, mas olhando em volta, a cena a deixou em estado de choque. João estava parado, mas em seu olhar havia uma mistura de surpresa e horror. E Marco havia desaparecido. "Marco!" ela gritou. "Onde você está?" O eco da sua voz
se perdeu nas ruínas. Em meio à destruição, algo estranho aconteceu. A forma de um homem saiu da escuridão. Não era Marco. Era um homem desconhecido. E os socorristas agora estavam cercando o lugar. Ele estava com um ar de confiança que a incomodou. E quando olhou diretamente para ela, algo no jeito dele fez o corpo de Marina tremer. Você é mais importante do que pensa, Marina, disse ele, um sorriso que não abraçava os olhos. Precisamos conversar. Quem é você? Ela perguntou, com a voz embargada, sentindo medo subir pela espinha. Sou alguém que sabe a verdade sobre sua mãe e sobre você. As palavras dele pareciam gélidas, sombrias. Tudo parou. E você pode ter sido parte do maior engano de todos. O que estava acontecendo? As palavras dele a atingiam como um golpe. E que ele estava insinuando? Ela olhou para João, que estava perplexo, a expressão de quem não sabia o que pensar. E se eu te dissesse que tudo isso foi um plano, que a vida que você conhece nunca foi real? O homem disse, com um olhar que sugava tudo à sua volta. Marina queria gritar, mas a confusão a dominou. Como assim? Ela olhou para João, um pedido de ajuda em seus olhos. As revelações estavam ali, à porta. Mas o que eram todas aquelas mentiras? O que mais tinha sido escondido? Todas as suas certezas estavam desmoronando diante dela. E a única coisa que sabia era que a verdade estava finalmente prestes a ser revelada. E ela não podia prever a forma que essa revelação tomaria, ou quem realmente era. Vamos, Marina. Você precisa entender o que está em jogo, o homem insistiu. E no fundo da sua alma ela sabia que a verdadeira luta para entender quem verdadeiramente era e como estava conectada a tudo aquilo estava apenas começando. O homem interno escuro deu um passo à frente, seu olhar afiado cavado em Marina. Você está prestes a descobrir muitas verdades, ele disse, a voz profunda, quase rouca. O pânico cresceu em Marina, mas a curiosidade também. Como isso poderia ser ainda mais confuso? João olhou para Marina, preocupado. O que esse cara quer de você? O que está acontecendo? As palavras dele eram uma súplica, mas a atenção de Marina estava totalmente voltada para o estranho. O medo a envolvia. Mas, ao mesmo tempo, uma força interna começava a se formar. Você não sabe quem você realmente é. O homem continuou, um sorriso enigmático nos lábios. Você faz parte de algo muito maior, Marina. Aquelas palavras reverberaram dentro dela, fazendo seu coração disparar. O que aquilo significava? Ele sabia algo que ela não sabia, e essa ideia a apavorava. Quem é você? Ela perguntou, o tom de voz trêmulo, mas determinado. O homem se inclinou para mais perto, um brilho nos olhos. É simples. Eu sou a chave para o seu passado e seu futuro. Ele gesticulou ao redor, e naquele momento, Marina sentiu que algo no ar mudava. Vamos sair daqui, João implorou, mas Marina hesitou. O desespero no olhar de João a deixou confusa. Ela queria confiar nele, mas a promessa do desconhecido a atraía, e de repente, tudo se transformou em um borrão. Antes que pudesse reagir, uma explosão estrondosa interrompeu tudo novamente. O chão tremeu sob os pés deles. Fogo e fumaça começaram a se espalhar em todas as direções. O caos era palpável. Pessoas começaram a gritar e correr. Marina, corre! Gritou João, puxando-a. Ela sentiu a mão dele apertando a sua,
mas o brilho dos olhos do homem interno a hipnotizava. Espere! O que está acontecendo? O que você sabe sobre a minha mãe? Ele estava gritando, tentando se fazer ouvir sobre a confusão ao seu redor. O homem sorriu, como se esperasse por aquela pergunta. Sua mãe, ela não é quem você pensa que é. Ela estava envolvida em uma dança muito perigosa. As palavras dele eram como facas, cortando o ar. Marina sentiu seu estômago reviver antigas dores, mas a adrenalina a mantinha alerta. Você tá mentindo! Gritou João, os olhos escaneando o horizonte, buscando uma rota de fuga. Precisamos sair agora! Mas o olhar de Marina não se afastou do estranho. Quem é você realmente? O que você quer da minha vida? Eu sou um amigo e um inimigo, disse ele, a voz agora sombria. E então, o inesperado aconteceu. Ele deu um passo à frente e, de repente, uma explosão maior sacudiu o chão, deixando um rastro de destruição. Mas o que Marina não podia acreditar era que entre as chamas emergia Clara, sem mesmo se importar com a fumaça que a envolvia. Desculpe, Marina! Ela gritou, correndo na direção delas. Clara? O que você está fazendo aqui? Marina perguntou, suficientemente confusa. Mas então Clara gritou. Temos que avisar a todos. Eles estão vindo pela sua mãe e por você. De quem você está falando? Continuou Marina, o nó na garganta apertando cada vez mais. Clara olhou para o homem interno escuro, que somente sorriu, como se soubesse algo que ninguém mais sabia. Você não pode confiar nele, Marina. Ele quer te manipular. Clara disse, a voz quebrando. Os olhares se cruzaram entre os três. E Marina percebeu que cada um deles tinha segredos que não estavam dispostos a revelar. É mais complicado do que você imagina, disse o homem, erguendo a mão. De repente, a fumaça envolveu tudo, e em meio à confusão, ela sentiu uma corrente elétrica de emoções e recordações. Sua mãe te escondeu quem você é para te proteger. Ele insistia. O que você está insinuando? Marina perguntou, sua voz carregada de confusão e medo. A intensidade da situação crescia, como um jogo de xadrez onde as peças estavam prestes a ser sacrificadas. E naquele instante, quando a fumaça começou a se dissipar, ela viu seu reflexo em um objeto metálico ao lado. Era um colar, o colar que pertencera à sua mãe. O coração dela disparou. Isso é meu! Onde você conseguiu isso? Ele é a chave, Marina. A chave para saber quem você realmente é. O homem deu um passo à frente, mas nesse momento tudo explodiu novamente. Não só em uma forma física, mas também em verdades que estavam prestes a ser reveladas. A intensidade da situação a deixava em choque. E assim, as peças começaram a se mover. O que era uma simples revelação, agora se transformava em um labirinto de surpresas. O que mais estava escondido atrás dessa realidade que explodia diante dela? Estava prestes a descobrir que a linha entre aliados e inimigos era mais tênue do que parecia. E acima de tudo, a pergunta ecoava em sua mente. Quem ela realmente era? O homem interno escuro deu um passo à frente. Seu olhar afiado cravado em Marina. Você está prestes a descobrir muitas verdades, ele disse, a voz profunda, quase rouca. O pânico cresceu em Marina, mas a curiosidade também. Como isso poderia ser ainda mais confuso? João olhou para Marina, preocupado. Que esse cara quer de você? O que está acontecendo? As palavras dele eram uma súplica, mas a atenção de Marina estava totalmente voltada para o estranho.
O medo a envolvia, mas ao mesmo tempo uma força interna começava a se formar. Você não sabe quem você realmente é, o homem continuou, um sorriso enigmático nos lábios. Você faz parte de algo muito maior, Marina. Aquelas palavras reverberaram dentro dela, fazendo seu coração disparar. O que aquilo significava? Ele sabia algo que ela não sabia. E essa ideia a apavorava. Quem é você? Ela perguntou. O tom de voz trêmulo, mas determinado. O homem se inclinou para mais perto, um brilho nos olhos. É simples. Eu sou a chave para o seu passado e seu futuro. Ele gesticulou ao redor e naquele momento Marina sentiu que algo no ar mudava. Vamos sair daqui, João implorou. Mas Marina hesitou. O desespero no olhar de João a deixou confusa. Ela queria confiar nele, mas a promessa do desconhecido a atraía. E de repente, tudo se transformou em um borrão. Antes que pudesse reagir, uma explosão estrondosa interrompeu tudo novamente. O chão tremeu sob os pés deles. Fogo e fumaça começaram a se espalhar em todas as direções. O caos era palpável. Pessoas começaram a gritar e correr. Marina, corre! Gritou João, puxando-a. Ela sentiu a mão dele apertando a sua, mas o brilho dos olhos do homem interno a hipnotizava. Espere! O que está acontecendo? O que você sabe sobre a minha mãe? Ela estava gritando, tentando se fazer ouvir sobre a confusão ao seu redor. O homem sorriu como se esperasse por aquela pergunta. Sua mãe, ela não é quem você pensa que é. Ela estava envolvida em uma dança muito perigosa. As palavras dele eram como facas, cortando o ar. Marina sentiu seu estômago reviver antigas dores, mas a adrenalina a mantinha alerta. Você está mentindo, gritou João, os olhos escaneando o horizonte, buscando uma rota de fuga. Precisamos sair, agora! Mas o olhar de Marina não se afastou do estranho. Quem é você realmente? O que você quer da minha vida? Eu sou um amigo e um inimigo, disse ele, a voz agora sombria. E então, o inesperado aconteceu. Ele deu um passo à frente e, de repente, uma explosão maior sacudiu o chão, deixando um rastro de destruição. Mas o que Marina não podia acreditar era que entre as chamas emergia Clara, sem se importar com a fumaça que a envolvia. Desculpe, Marina! Olha! Correndo na direção delas! Clara, o que você está fazendo aqui? Marina perguntou, suficientemente confusa. Mas então Clara gritou: Temos que avisar a todos! Eles estão vindo pela sua mãe e por você! De quem você está falando? Continuou Marina, o nó na garganta apertando cada vez mais. Clara olhou para o homem interno escuro, que somente sorriu, como se soubesse algo que ninguém mais sabia. Você não pode confiar nele, Marina. Ele quer te manipular. Clara disse, a voz quebrando. Os olhares se cruzaram entre os três, e Marina percebeu que cada um deles tinha segredos que não estavam dispostos a revelar. É mais complicado do que você imagina, disse o homem, erguendo a mão. De repente a fumaça envolveu tudo, e em meio à confusão, ela sentiu uma corrente elétrica de emoções e recordações. Sua mãe te escondeu quem você é para te proteger. Ele insistia. O que você está insinuando? Marina perguntou, sua voz carregada de confusão e medo. A intensidade da situação crescia, como um jogo de xadrez onde as peças estavam prestes a ser sacrificadas. E naquele instante, quando a fumaça começou a se dissipar, ela viu seu reflexo em um objeto metálico ao lado. Era um colar. O colar que pertencera à sua mãe. O coração dela disparou. Isso é meu!
Onde você conseguiu isso? Ele é a chave, Marina, a chave para saber quem você realmente é. O homem deu um passo à frente, mas nesse momento tudo explodiu novamente. Não só em uma forma física, mas também em verdades que estavam prestes a ser reveladas. A intensidade da situação a deixava em choque. E assim, as peças começaram a se mover. Seja o que for que venha, eu vou descobrir! Marina gritou, a determinação crescendo. Ela pegou o colar, sentindo um calor inesperado em suas mãos. Mas antes que pudesse processar tudo, o homem interno a encarou e a conexão entre eles parecia mais forte do que nunca. Você precisa entender, Marina. Você tem um poder dentro de você. Um poder que sua mãe tinha, mas que também pode ser seu maior inimigo. Aquela frase atingiu Marina como um soco. O peso das palavras a abalava. O que você quer dizer com isso? E de repente, uma ruga de confusão passou pelo rosto de João. Marina, isso não faz sentido. Precisamos sair agora. Sua urgência começou a entrar em conflito com a intensidade do momento. Mas o homem sorriu, como se já soubesse de algo. A verdade está em suas veias. E você vai se lembrar, ele estendeu a mão, tentando tocar Marina. Mas algo lampejou a tempos distantes, e ela se afastou. A fumaça àquela altura tornava tudo quase irreconhecível. O caos exterior estivesse alcançando apoteose, e dentro dela, o mesmo. Então a explosão de uma nova chama fez até Marco surgir de novo, mas agora com um semblante sombrio. Marina, tem que saber, você não sabe quem realmente é. E verdadeiramente, a imagem dele era diferente. Marina sentiu a atmosfera mudar. Todos aqueles momentos, todas as revelações, a verdade e a mentira, estavam apaixonadamente entrelaçadas. Um frio percorreu sua espinha. A palavra família ecoou na mente dela. Então, de repente, uma sirene mais intensa começou a tocar, fazendo com que a tensão subisse. E ali, no cerne do caos, a verdadeira reviravolta se desenrolou de forma brutal. Você é a filha de Clara, a legítima herdeira do Império, que ela escondeu até hoje. A revelação surgiu como uma tempestade, e o mundo de Marina desmoronou novamente. Ela teve certeza de que tudo o que sabia havia sido engano. O que mais poderia estar escondido? O que mais tinha a descobrir? O que aconteceria agora que a verdade estava à frente dela, chorando o seu nome? O caos em torno de Marina era ensurdecedor. As chamas dançavam, sombras se moviam e o cheiro de fumaça invadia suas narinas. Ela ainda estava paralisada pela revelação devastadora. A verdade sobre sua mãe. Clara e Marco estavam ali, mas a imagem de um mundo que desmoronava ao seu redor a fez sentir um nó no estômago. Você é a filha de Clara, a legítima herdeira do império que ela escondeu até hoje. A frase ecoou em sua mente, reverberando a verdade que mudaria tudo. O olhar de João era um misto de confusão e preocupação, seu semblante indicando medo, e a confiança que havia entre eles agora parecida fragilizada. Não podemos ficar aqui! Ele gritou, puxando-a para trás enquanto as explosões continuavam. As sombras dos homens em terno escuro se aproximavam rapidamente, cercando a área. O pânico no olhar de João despertou algo em Marina. Um desejo de lutar, de saber a verdade, não importava o custo. João, eu preciso saber. O que você quer dizer com herdeira? O que aconteceu com minha mãe? Ela se virava entre a urgência dele e a revelação que a deixava sem palavras.
Não é hora para perguntas! Precisamos sair agora! João insistiu, mas Marina se recusava a recuar. O homem interno, com um sorriso sombrio, se aproximou mais. Você não entende, Marina. O passado está prestes a engoli-la. E eu vou enfrentar. Ela gritou, olhando firme para ele. As chamas refletiam em seus olhos. E mesmo com o coração acelerado, uma força crescente a impulsionava. Marco começou a se levantar, o olhar fixo, determinado. Marina, não perca tempo com ele! Você deve agir! Uma nova explosão reverberou, e a estrutura ao redor desmoronou parcialmente. Clara finalmente parecia se mover, correndo em direção a Marina, com o olhar de quem trazia notícias impactantes. Marina, a verdade não é muito mais simples. Sua mãe, ela fez o que fez para proteger você de inimigos poderosos. E quem são eles? O desespero estava prestes a dominá-la, mas ela se prendeu à esperança. Alguém que está aqui disposto a tudo para tomar o que é seu. O homem interno disse, cruzando os braços. E você vai precisar enfrentar isso, se quiser saber a verdade sobre sua mãe e sobre você. A pressão no peito de Marina quase a derrubou. Ela sentiu as chamas quentes dançando ao seu redor. E ao olhar para João, viu que ele continuava ali, firme. Estou com você, não importa o que aconteça, ele declarou, segurando sua mão. E aquele toque começou a aquecer seu coração gélido de ansiedade. Vamos sair daqui antes que seja tarde demais! Clara exclamou, e com um último olhar para o desconhecido, Marina sentiu que precisava optar. Decidida, apanhou o colar da mãe, agora brilhando nas chamas, e seguiu em frente, puxando Marco e João consigo. Mas a pressão aumentava a cada passo. Sentia que os olhos do homem a observavam. Um aviso silencioso no ar. E então uma luz ofuscante surgiu à frente. Um caminho para a esperança e a liberdade. O tumulto continuava atrás deles. Mas, finalmente, Marina sentiu um traço de algo que parecia familiar. Vamos! Gritou novamente, enquanto cruzavam a porta e entravam na luz. Quando a poeira finalmente assentou, estavam em um novo lugar, longe do caos. Mas a dúvida ainda permanecia. E o que mais os aguardava no futuro? As perguntas ficaram no ar, mas agora Marina tinha um novo sentido de propósito. Estava pronta para descobrir tudo o que sempre esteve escondido. E naquele momento, percebeu que a luta estava longe de acabar. Mas e quanto ao homem interno escuro? E todos os mistérios em torno de sua família? A verdade estava mais próxima. Mas e as consequências? As sombras do passado poderiam ser derrotadas. Você precisa se inscrever agora. Essa é a hora. Não perca as próximas histórias exclusivas que vêm pela frente. Esmaque o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final de tirar o fôlego. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Vamos juntos descobrir o que vem a seguir.